No dia 9 de dezembro de 1579, na cidade de Lima, capital do vice-reino do Peru, nasceu Martinho de Porres. O Peru colonial era uma sociedade marcada por profundas injustiças e discriminações, e nesse cenário de desigualdades, chegava ao mundo um menino que ensinaria o verdadeiro significado do amor sem fronteiras. Martinho era filho de Juan de Porres, um nobre espanhol da prestigiosa Ordem de Alcântara, e de Ana Velásquez, uma ex-escrava panamenha de origem africana. Mas o amor que gerou aquela criança não tinha espaço na sociedade colonial. Quando o pequeno Martinho nasceu com a pele escura da mãe, seu pai sentiu vergonha profunda. Era uma época em que a cor da pele determinava o destino de uma pessoa antes mesmo que ela pudesse dar seus primeiros passos. A certidão de batismo de Martinho trazia uma marca cruel: pai ignorado. Juan de Porres negou publicamente aquele filho. Para a sociedade limenha, Martinho era invisível, uma criança ilegítima, que jamais teria futuro ou propósito de vida. Mas o que os homens rejeitaram, Deus escolheu com ternura especial. Aquele bebê que a sociedade condenou ao esquecimento estava destinado a uma transformação pessoal tão profunda que mudaria para sempre a história da Igreja. Martinho se tornaria o primeiro santo negro das Américas, um gigante da fé que ensinaria ao mundo o verdadeiro significado da justiça social e da harmonia racial. Sua vida espiritual seria tão poderosa que até vice-reis e arcebispos buscariam seus conselhos. Sua vocação extraordinária provaria que Deus não escolhe pelos padrões humanos, mas pela pureza do coração. A história de Martinho de Porres tocou corações por séculos. Em 1961, o filme espanhol Fray Escoba levou sua história às telas com o ator cubano René Munhoz, interpretando o santo com tamanha autenticidade que multidões choraram nos cinemas. Décadas depois, em 2007, o cinema mexicano produziu Fray Martín de Porres, renovando a devoção por esse homem extraordinário. Até hoje, produções culturais continuam contando sua história, porque Martinho representa algo que o mundo ainda precisa: a prova de que o amor vence todos os preconceitos. Hoje, São Martinho de Porres é padroeiro da justiça social, da harmonia racial, dos mestiços e também dos barbeiros, profissão que exerceria com maestria. Mas naquele 9 de dezembro de 1579, ninguém em Lima poderia imaginar que o bebê rejeitado, marcado pelo pai ignorado, se tornaria um dos santos mais amados da história da Igreja. Esta é a história de como um menino invisível se tornou impossível de ignorar. Os primeiros 8 anos da vida de Martinho foram marcados pela pobreza extrema. Enquanto crianças de famílias nobres brincavam em casas espaçosas, o pequeno Martinho crescia nas ruas pobres de Lima, testemunhando diariamente a crueldade da desigualdade social. Ana Velásquez, sua mãe, era uma mulher de força extraordinária. Para sustentar Martinho e sua irmãzinha Juana, ela lavava roupas alheias de sol a sol. Suas mãos calejadas esfregavam tecidos finos que nunca poderia usar, enquanto seus próprios filhos vestiam trapos remendados. O amor verdadeiro de uma mãe se manifestava em cada gota de suor, em cada noite mal dormida, em cada prato de comida dividido para que os pequenos não passassem fome. O menino mestiço experimentava na pele o preconceito diário. Outras crianças o empurravam, zombavam da cor de sua pele, gritavam insultos que marcavam sua alma infantil. Filho de ninguém, mulato bastardo, palavras que feriam mais que qualquer golpe. Martinho voltava para casa com lágrimas nos olhos, e sua mãe o abraçava com toda a ternura do mundo. Mas algo extraordinário acontecia dentro daquele menino rejeitado. Onde a maioria desenvolveria amargura e revolta, Martinho cultivava compaixão. Quando recebia um pedaço de pão, não o comia sozinho. Procurava alguém com mais fome que ele. Encontrava crianças ainda mais miseráveis e dividia sua escassa comida. Via um cachorro ferido nas ruas e cuidava dele com dedicação impressionante. Pássaros machucados eram acolhidos em suas pequenas mãos. Ana observava seu filho com admiração e estranheza. Como era possível tanta bondade brotar em meio a tanto desprezo? De onde vinha aquela capacidade de amar os que o odiavam?
Aquele menino tinha algo diferente, uma luz que a pobreza não conseguia apagar. As outras mulheres do bairro comentavam entre si: "Esse menino é diferente. Parece que tem um anjo da guarda especial." E tinham razão, embora não soubessem ainda quão especial Martinho realmente era. Enquanto crescia nas ruas poeirentas de Lima, dormindo em um colchão de palha, vestindo roupas doadas, Martinho aprendia as lições mais importantes da vida. A pobreza o ensinava empatia, a rejeição o ensinava compaixão, o sofrimento o aproximava de Deus. Cada insulto que recebia, em vez de endurecer seu coração, o tornava mais sensível ao sofrimento alheio. A infância de Martinho não teve brinquedos caros, festas de aniversário ou roupas bonitas, mas teve algo muito mais valioso: uma mãe que o amava incondicionalmente e um coração que escolhia o amor onde só havia ódio. Essa foi a verdadeira educação de um futuro santo, não nos salões dos nobres, mas nas ruas dos esquecidos. Aos 8 anos, aquele menino pobre e rejeitado já sabia uma verdade que muitos adultos nunca aprendem: a grandeza não está no que você tem, mas no que você dá. Martinho tinha 8 anos quando tudo mudou. Juan de Porres, o pai que havia negado sua existência, finalmente tomou uma decisão surpreendente. Reconheceu oficialmente seus 2 filhos mestiços. Pela primeira vez na vida, Martinho e sua irmã Juana deixaram de ser filhos de ninguém nos documentos. O coração do menino se encheu de uma esperança que ele nem sabia que tinha guardado. Juan levou ambos os filhos para Guayaquil, no atual Equador, onde ocupavam um importante cargo administrativo. Pela primeira vez, Martinho conheceu o mundo dos nobres. Casas espaçosas com móveis finos, comida farta à mesa, roupas novas e limpas, educação formal. O garoto que sempre dormiu em um colchão de palha agora tinha uma cama de verdade. O menino que comia apenas quando havia sobras agora se sentava à mesa do pai. Era tudo tão diferente. Martinho observava seu pai com uma mistura de admiração e timidez. Talvez, apenas talvez, aquele homem pudesse amá-lo de verdade. Talvez a cor de sua pele não importasse mais. Durante aqueles anos em Guayaquil, o menino permitiu-se sonhar com algo que parecia impossível: ter um pai presente, uma família completa, um futuro sem vergonha. Mas o coração humano é complicado, e Juan de Porres ainda carregava seus próprios preconceitos. Quando foi nomeado governador do Panamá, uma posição de imenso prestígio, o nobre espanhol tomou uma decisão que partiria o coração de Martinho pela segunda vez. Levaria apenas Juana consigo. A menina, por algum motivo que só ele compreendia, era aceitável. Mas o menino mulato não. Martinho deveria voltar para Lima, para os braços da mãe. A segunda rejeição foi ainda mais dolorosa que a primeira. Aos 8 anos, Martinho não entendia por que havia sido abandonado. Mas agora, com cerca de 12 anos, ele compreendia perfeitamente. Seu pai tinha vergonha dele. O reconhecimento oficial nos documentos não havia mudado o que estava no coração daquele homem. A esperança que havia brotado morreu lentamente. Martinho voltou para Lima. Ana Velásquez abriu os braços e recebeu seu filho de volta, sem perguntas, sem julgamentos, apenas amor incondicional. E ali, no colo daquela mulher forte que nunca o abandonou, Martinho aprendeu uma lição que moldaria toda a sua vida. O verdadeiro perdão não espera que o outro mereça, apenas escolhe libertar o próprio coração. Aquele adolescente rejeitado 2 vezes pelo mesmo pai poderia ter se tornado amargo e ressentido. Mas algo estava crescendo dentro dele, uma paz interior que o mundo não podia dar nem tirar. Martinho estava aprendendo a encontrar reconciliação interior não através da aprovação dos homens, mas através da certeza de ser amado por Deus. A dupla rejeição paterna, paradoxalmente, o libertou. Ele não precisava mais provar seu valor para ninguém. Não precisava mais esperar que seu pai mudasse. Martinho estava livre para se tornar quem Deus o havia chamado para ser. Aos 12 anos, Martinho começou seu aprendizado profissional. Em uma época em que barbeiros também eram cirurgiões, o adolescente entrou como aprendiz na oficina de um barbeiro cirurgião chamado Marcelo de Ribera. Ali aprenderia a cortar cabelo, fazer a barba, extrair dentes, tratar feridas,
aplicar sanguessugas e realizar pequenas cirurgias, habilidades preciosas naquela sociedade colonial onde médicos eram raros e caros. O jovem demonstrou um talento surpreendente. Suas mãos, que antes cuidavam de animais feridos nas ruas, agora curavam pessoas com delicadeza impressionante. Martinho também frequentou a farmácia de Mateo Pastor, onde mergulhou no mundo das ervas medicinais. Aprendeu quais plantas curavam febres, quais aliviavam dores, quais cicatrizavam feridas. Sua memória era extraordinária. Bastava alguém lhe ensinar uma vez para que nunca mais esquecesse. Os mestres ficavam admirados com aquele aprendiz mestiço. Martinho não apenas aprendia rápido, mas parecia ter uma intuição especial sobre o que cada pessoa precisava. Quando tratava alguém, seus olhos expressavam uma compaixão que ia além da técnica. Ele não via apenas corpos doentes, mas almas que precisavam de cuidado. O futuro de Martinho parecia garantido. Com aquelas habilidades, poderia abrir sua própria oficina, ganhar bem, ter uma vida confortável. Finalmente, depois de tanta rejeição e pobreza, o menino invisível poderia se tornar respeitável. Sua mãe Ana sonhava com isso: ver seu filho estabelecido, reconhecido por seu talento, não mais desprezado pela cor de sua pele. Mas algo estranho acontecia nas noites de Martinho. Enquanto outros jovens de 15 anos dormiam profundamente após o dia de trabalho, ele acordava de madrugada e se ajoelhava para orar. Horas e horas em silêncio, sozinho com Deus. Às vezes Ana acordava e via uma luz fraca no quarto do filho. Era a vela acesa ao lado do menino que rezava com intensidade impressionante. Uma vocação estava crescendo dentro dele, como uma semente que não pode ser contida. Quanto mais Martinho curava corpos, mais sentia um chamado divino para cuidar de almas. Quanto mais dominava o ofício de barbeiro, mais desejava entregar-se completamente a Deus. Era uma tensão que o mantinha acordado durante a noite: seguir o caminho seguro do sucesso profissional ou responder a um chamado que não fazia sentido algum? Seu coração se dividia. A razão dizia: você finalmente tem um propósito respeitável, não desperdice essa chance. Mas algo mais profundo sussurrava: não é aqui que você deve estar. Há um chamado maior esperando por você. Martinho passava suas noites lutando com essa decisão. O ofício de barbeiro-cirurgião lhe daria segurança material. A vida religiosa lhe daria... o quê? Para um jovem mestiço, as portas dos conventos estavam praticamente fechadas, mas o chamado era tão forte, tão persistente, que não podia ser ignorado. Aos 15 anos, Martinho estava no auge de suas habilidades profissionais e na encruzilhada de sua vida. Uma decisão precisava ser tomada. E essa decisão mudaria não apenas sua vida, mas a história da igreja. Em 1594, aos 15 anos, Martinho bateu à porta do convento do Rosário, casa dos frades dominicanos em Lima. Seu coração batia forte. Aquele era o momento mais importante de sua vida. O chamado divino que o mantinha acordado durante as noites, finalmente o havia conduzido até ali. Mas a realidade foi dura. Uma lei peruana da época proibia que descendentes de africanos ou indígenas se tornassem religiosos plenos. Não importava quanto Martinho desejasse servir a Deus, sua pele escura era uma barreira intransponível para os votos solenes. O convento não podia aceitá-lo como frade, mas havia uma alternativa. Poderia entrar como donado, um servo voluntário que faria os trabalhos mais humildes em troca de moradia e comida. Martinho não hesitou nem por um segundo. Aceito, disse com humildade genuína. Para ele, não importava o título ou a posição. Importava estar na casa de Deus, servindo como pudesse. No primeiro dia, entregaram-lhe uma vassoura. Era seu instrumento de trabalho, seu símbolo, sua ferramenta para a santidade. Enquanto outros frades estudavam teologia nos livros, Martinho estudaria no chão que varria. Enquanto outros rezavam nos bancos da capela, ele rezaria empurrando a vassoura pelos corredores intermináveis do convento. Nasceu ali Fray Escoba, Frei Vassoura. O apelido começou como zombaria. Alguns frades olhavam aquele jovem mestiço com a vassoura na mão e riam. Olha o Frei Vassoura, diziam com desdém. É só isso que ele sabe fazer.
As palavras eram cruéis, mas Martinho as recebia com um sorriso nos lábios, porque algo extraordinário acontecia naquele jovem. Ele descobriu um segredo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. Não existe trabalho pequeno quando feito com amor. Cada movimento da vassoura era uma oração. Cada corredor limpo era um ato de entrega total. Cada monte de poeira removido era uma oferenda ao Criador. Martinho varria como se estivesse diante do altar mais sagrado. Varria com alegria, com cuidado, com dedicação que impressionava até os que zombavam dele. Sua força interior era tão evidente que causava estranheza. Como alguém podia ser tão feliz fazendo o trabalho mais desprezado? Os primeiros dias foram de adaptação. Martinho acordava antes de todos para tocar os sinos. Depois varria cada canto do imenso convento, lavava pratos na cozinha, carregava água, limpava os banheiros, fazia absolutamente tudo o que ninguém queria fazer. E fazia cantando baixinho, com um testemunho de alegria que desafiava toda a lógica. À noite, quando os outros frades dormiam, Martinho ficava acordado mais algumas horas em oração. Agradecia a Deus por tê-lo aceito naquela casa, mesmo que fosse apenas como varredor. Para ele, não era apenas nada, era tudo. Aquele jovem de 15 anos, com uma vassoura na mão e paz no coração, estava iniciando uma jornada que provaria ao mundo uma verdade revolucionária. A grandeza não está no cargo que ocupamos, mas no amor com que servimos. De 1594 a 1603, 9 longos anos se passaram. 9 anos em que Martinho permaneceu como donado, nem frade, nem livre. 9 anos varrendo, limpando, servindo. 9 anos sendo lembrado diariamente de que sua cor de pele o tornava inferior. A rotina era extenuante. O convento do Rosário abrigava cerca de 200 frades dominicanos, e Martinho trabalhava para todos. Acordava antes do amanhecer para tocar os sinos. Depois, horas varrendo cada corredor do imenso edifício. Cozinha, refeitório, banheiros. Nenhum trabalho era pequeno demais para ser ignorado. Cortava o cabelo dos 200 frades, um por um. Lavava montanhas de roupas, carregava água pesada. Mas o mais difícil não era o cansaço físico. Era a discriminação constante dentro da própria casa de Deus. Alguns frades o xingavam abertamente. Mulato ilegítimo, diziam com desprezo. Filho de escrava. Outros simplesmente o ignoravam, como se ele fosse invisível. Martinho servia a comida à mesa e ninguém agradecia. Limpava as celas e ninguém notava. Era útil, mas não era valorizado. E ainda assim, algo extraordinário acontecia. Martinho dedicava de 6 a 8 horas por dia à oração. Depois de trabalhar até os ossos doerem, em vez de descansar, ele se ajoelhava e conversava com Deus. Como encontrava forças? Como mantinha a alegria? Ninguém compreendia. Os anos passavam devagar. 1595, 1596, 1597. A cada ano, Martinho continuava sendo apenas o donado. A cada ano, a esperança de ser reconhecido como religioso pleno parecia mais distante. Mas ele não reclamava, não se amargava. Continuava varrendo com a mesma alegria do primeiro dia. Então, veio o momento que mudaria tudo. Por volta de 1602, o convento enfrentou uma crise financeira devastadora. As dívidas se acumulavam e não havia dinheiro para pagar. O prior, desesperado, tomou uma decisão dolorosa. Venderia alguns objetos preciosos do convento, cálices sagrados, relicários, ornamentos da capela, para saldar as dívidas. Quando Martinho soube disso, algo dentro dele se partiu. Vender os objetos sagrados? Impossível. Ele não podia permitir. Correu atrás do prior ofegante e disse palavras que ecoariam pela eternidade. Padre prior, não venda os objetos preciosos da casa de Deus. Venda-me a mim como escravo, meu preço pagará as dívidas. O prior ficou petrificado. Aquele jovem mestiço que todos desprezavam, que trabalhava como servo sem receber salário, que era constantemente humilhado, esse mesmo jovem estava oferecendo sua liberdade, sua vida, como sacrifício supremo para salvar a dignidade da casa de Deus?
O silêncio que se seguiu foi profundo. O prior olhou nos olhos de Martinho e viu algo que nunca tinha visto antes. Santidade pura. Aquele não era um servo comum. Aquele era um homem de Deus genuíno, capaz de uma entrega completa, que envergonhava os próprios frades professos. A oferta não foi aceita, mas o impacto daquele gesto atravessou os muros do convento. Martinho de Porres, o Frei Vassoura, havia demonstrado uma grandeza de alma que transformaria tudo. Sua aprovação de 9 anos estava prestes a terminar de forma gloriosa. O ano de 1603 marcou a virada na vida de Martinho. 9 anos após sua entrada como simples servo, o prior Juan de Lorenzana tomou uma decisão que desafiaria as convenções da época. Ignoraria a lei racial e permitiria que Martinho fizesse votos plenos como irmão leigo dominicano. A notícia correu pelo convento como fogo na palha seca. Muitos frades ficaram chocados. Como assim? Um mulato ilegítimo tornando-se religioso professo, mas o prior Lorenzana havia visto o que poucos conseguiam enxergar. A santidade genuína não tem cor de pele. No dia 2 de junho de 1603, Martinho se ajoelhou diante do altar e fez seus votos solenes. Pela primeira vez em seus 24 anos, era reconhecido como igual. Não mais o donado, não mais o servo, não mais o Frei Vassoura em tom de zombaria. Agora era Frei Martinho de Porres, irmão dominicano, com todos os direitos e dignidades que isso representava. As lágrimas escorriam pelo rosto de Martinho enquanto pronunciava seus votos de pobreza, castidade e obediência. 9 anos de provação haviam valido a pena. 9 anos de humilhação haviam se transformado em glória. A graça divina estava coroando sua fidelidade inabalável. Logo após sua profissão religiosa, Martinho assumiu oficialmente a enfermaria do convento. Aquelas habilidades que havia aprendido aos 12 anos como barbeiro-cirurgião finalmente encontravam seu propósito pleno. Mas algo estava diferente agora. Não eram apenas as mãos de Martinho que curavam. Era como se o próprio Deus trabalhasse através dele. Os primeiros relatos extraordinários começaram a surgir. Um frade acamado com febre altíssima recebeu a visita de Martinho. O toque de suas mãos no peito do doente trouxe alívio imediato. A febre baixou em minutos, algo que as ervas medicinais sozinhas não explicavam. Testemunhas da época descreveram curas que desafiavam a lógica médica. Outros frades começaram a notar algo peculiar. Martinho sabia de coisas que ninguém havia lhe contado. Um religioso adoeceu e escondeu sua enfermidade por orgulho. Martinho apareceu na porta de sua cela com remédios, dizendo: "Sei que está sofrendo. Deixe-me ajudá-lo." Como sabia? Ninguém compreendia. A enfermaria, que antes era apenas um cômodo funcional, tornou-se um lugar de milagres cotidianos. Feridas que não cicatrizavam começavam a sarar após o cuidado de Martinho. Dores crônicas desapareciam. Enfermidades graves melhoravam inexplicavelmente. Os frades começaram a pedir especificamente por ele. "Chame o Frei Martinho, por favor." O servo da vassoura estava se revelando um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Aquele que todos desprezavam agora era procurado pelos mesmos que o humilharam. A intercessão poderosa de Martinho trazia não apenas cura física, mas também cura interior. Os doentes saíam da enfermaria não só aliviados no corpo, mas transformados no espírito. O ano de 1603 não foi apenas o ano em que Martinho recebeu o reconhecimento humano que tanto mereceu. Foi o ano em que o céu começou a manifestar de forma inegável que aquele homem humilde era um escolhido especial de Deus. A provação havia terminado. A missão estava apenas começando. De 1603 até 1639, 36 anos de um ministério extraordinário se desenrolaram. Martinho não era mais o jovem servo rejeitado. Era agora um instrumento vivo da misericórdia de Deus, e seu impacto social transformaria Lima para sempre. Uma de suas realizações mais notáveis foi a fundação da Escola e Asilo de Santa Cruz, o primeiro estabelecimento do tipo na América do Sul. Ali, crianças órfãs e abandonadas, muitas delas mestiças como ele, encontravam não apenas abrigo e comida, mas educação
e dignidade. Martinho arrecadava esmolas incansavelmente, batendo de porta em porta, para manter aquelas crianças longe das ruas, onde ele próprio havia sofrido. A enfermaria do convento se expandiu sob seus cuidados. O que começou como um simples quarto para frades doentes, tornou-se um verdadeiro hospital que não fazia distinção entre pessoas. Nobres espanhóis e escravos africanos recebiam o mesmo tratamento amoroso. Vice-reis e mendigos dormiam em leitos lado a lado, todos iguais diante daquele frade que enxergava apenas almas necessitadas. Quando uma grave enfermidade atingiu Lima, 60 frades do convento adoeceram gravemente. O prior, tentando proteger os saudáveis, trancou as portas da ala dos doentes. Mas Martinho não podia abandonar seus irmãos. Testemunhas da época relatam que ele aparecia misteriosamente do outro lado das portas trancadas, cuidando dos enfermos com dedicação total. Como atravessava portas fechadas? Os frades não tinham explicação, mas sabiam que Martinho estava lá, trazendo alívio e esperança. O episódio dos ratos entrou para a história como uma das narrativas mais encantadoras. A enfermaria sofria com uma infestação que destruía roupas e pertences dos doentes. Em vez de envenenar os animais, Martinho fez algo inusitado. Reuniu os ratos e fez-lhes uma proposta. Se saírem da enfermaria e não destruírem mais as coisas dos doentes, prometo alimentá-los todos os dias em um canto do jardim. Segundo relatos preservados pela tradição dominicana, os ratos obedeceram. A enfermaria ficou livre da praga e Martinho cumpriu sua palavra. Diariamente levava comida para os ratos no jardim. Múltiplos testemunhos descrevem fenômenos de bilocação. Frades juravam tê-lo visto em 2 lugares ao mesmo tempo. Estava cuidando de um doente na enfermaria, mas simultaneamente aparecia consolando outro frade em sua cela distante. Estava no refeitório servindo comida, mas também foi visto na capela em oração profunda. Como explicar? A única resposta era que Deus operava através dele de maneiras que ultrapassavam a compreensão humana. Martinho desenvolveu amizades profundas com outros santos de Lima. Santa Rosa de Lima, a primeira santa das Américas, e Juan Macias, também dominicano, eram seus companheiros de oração e missão. Juntos formavam uma tríade de santidade que iluminava aquela cidade colonial. Até as mais altas autoridades buscavam seus conselhos. O vice-rei do Peru e o arcebispo de Lima visitavam o humilde frade para pedir orientação espiritual. Aquele que a sociedade havia rejeitado por sua cor de pele, agora aconselhava os mais poderosos do reino. Seu testemunho transformador provava que a verdadeira autoridade vem da santidade, não do berço. Martinho também arrecadava fortunas, sim, fortunas, para oferecer dotes a moças pobres que queriam se casar, mas não tinham recursos. Sua capacidade de tocar corações e abrir bolsas era prodigiosa. Ninguém conseguia negar um pedido de Frei Martinho. Aquele menino que chegou ao convento com apenas uma vassoura estava agora deixando um legado duradouro que atravessaria séculos. Lima não seria mais a mesma depois de Martinho de Porres. Na noite de 3 de novembro de 1639, aos quase 60 anos, Martinho sentiu que sua jornada na terra estava chegando ao fim. Chamou seus irmãos dominicanos, recebeu os últimos sacramentos e beijou o crucifixo com a mesma devoção de sempre. Estava sereno, em paz interior completa, pronto para encontrar o Deus que havia servido em cada pessoa que cuidou. Uma cena extraordinária marcou seus últimos momentos. O vice-rei do Peru, a autoridade máxima da colônia, veio pessoalmente ao leito de morte de Martinho e beijou sua mão. Aquele gesto dizia tudo. O homem mais poderoso de Lima reverenciando o frade humilde que todos haviam desprezado. A transformação estava completa. Quando Martinho partiu, Lima inteira chorou. Nobres e escravos, espanhóis e mestiços, ricos e pobres, todos unidos no mesmo luto. As ruas se encheram de gente que queria ver pela última vez o homem que havia transformado a cidade. Aquele que nasceu invisível, morreu sendo impossível de ignorar. 25 anos depois, quando exumaram seu corpo para verificar os sinais de santidade, encontraram algo que deixou todos sem palavras.
O corpo estava intacto, preservado, exalando uma fragrância suave como se tivesse sido sepultado dias antes, não décadas. Era como se até a morte se curvasse diante daquela vida extraordinária. Mas a verdadeira questão não é apenas admirar Martinho, é aprender com ele. E aqui está a ponte entre o século XVII e sua vida hoje. Como você transforma a rejeição em missão? Martinho foi rejeitado pelo pai 2 vezes, discriminado pela sociedade, humilhado por anos, mas escolheu usar cada ferida como motivação para curar outros. Cada vez que você enfrenta a rejeição, tem uma escolha: amargar ou amar mais. Como você encontra propósito de vida em trabalho invisível? Martinho, varrendo aquele convento, estava construindo um legado que dura até hoje. Você lavando pratos, limpando a casa, cuidando de crianças, trabalhando em um emprego que ninguém valoriza, você não está apenas fazendo isso. Está, como Martinho, transformando o ordinário em extraordinário através do amor. Como você supera discriminação e preconceito? Martinho poderia ter se tornado amargo, revoltado, ressentido. Em vez disso, escolheu uma paz interior que ninguém podia tirar. Quando você é julgado pela aparência, pela origem, pela condição social, você tem o poder de responder como Martinho, com dignidade inabalável e amor incondicional. Como você se torna instrumento de cura no seu cotidiano? Martinho curava com ervas, mas principalmente com presença. Você não precisa de dons miraculosos para trazer esperança renovada a alguém. Precisa apenas estar presente, ouvir, cuidar. Aquela palavra gentil que você fala, aquele abraço que você dá, aquele tempo que você dedica. Você é Frei Vassoura do século XXI. A história de Martinho não é apenas para ser admirada de longe. É um convite urgente para a sua própria transformação pessoal. Você também nasceu para algo maior do que as limitações que o mundo tenta lhe impor. Você também pode encontrar força para continuar quando tudo parecer impossível. Você também pode ser santo no lugar onde está, com o que tem nas mãos. Pegue sua vassoura, seja lá o que isso signifique na sua vida, e varra com amor. Sirva com alegria. Cure com presença. Ame sem medir. Esse é o legado vivo de São Martinho de Porres, esperando para se manifestar através de você, hoje, agora. A santidade de Martinho não foi reconhecida imediatamente pela Igreja. Levou quase 2 séculos. Em 29 de outubro de 1837, o Papa Gregório XVI o declarou beato, reconhecendo oficialmente o heroísmo de suas virtudes. Mas o mundo ainda esperaria mais de 1 século para vê-lo nos altares. Finalmente, em 6 de maio de 1962, o Papa João XXIII proclamou Martinho de Porres santo da Igreja Católica. A cerimônia em Roma foi histórica. 350 católicos afro-americanos estavam presentes, testemunhando a canonização do primeiro santo negro das Américas. Era um momento de justiça divina. Aquele que a sociedade colonial havia desprezado por sua cor de pele, agora era exaltado pela Igreja Universal. João XXIII não apenas o canonizou, mas lhe deu um título profundamente significativo: padroeiro da justiça social e da fraternidade universal. Era o reconhecimento de que Martinho não havia apenas feito milagres, ele havia transformado estruturas, quebrado barreiras, dignificado os marginalizados. Em 1966, o Papa Paulo VI ainda acrescentou outro patronato: padroeiro dos barbeiros, honrando o ofício que Martinho aprendeu na juventude. O que significa ter São Martinho de Porres como padroeiro? Significa que existe uma comunidade de fé espalhada pelo mundo inteiro que vive seu exemplo. Pessoas comuns em seus trabalhos invisíveis, transformando o cotidiano em santuário. Pais e mães que servem suas famílias com amor. Profissionais que trabalham com dignidade, mesmo sem reconhecimento. Pessoas que escolhem amar onde só há discriminação. Você está sendo convidado a fazer parte dessa comunidade. Não importa sua cor, sua origem, sua história de rejeições. São Martinho abre os braços para todos que desejam servir com alegria e amar sem fronteiras. Ore com estas palavras: São Martinho de Porres,
Você que transformou a vassoura em instrumento de santidade. Ensine-me a santificar meu trabalho diário. Você que foi rejeitado, mas escolheu amar, cure minhas feridas e me dê coragem para perdoar. Você que cuidou de todos sem distinção, abra meu coração para ver Jesus em cada pessoa. Interceda por mim diante de Deus, para que eu também possa ser instrumento de paz, justiça e amor. Amém. A vassoura de Martinho ainda varre. Varre preconceitos que dividem. Varre injustiças que oprimem. Varre indiferenças que matam. Varre tudo que impede o reino de Deus de se manifestar. Agora é sua vez. Pegue sua vassoura, literal ou simbólica, e seja você também um frei vassoura do reino de Deus. O mundo está esperando por santos comuns como você. São Martinho de Porres, rogai por nós.